Oi meninos, bom dia. Ontem à noite eu disponibilizei um material para vocês, tá? A gente parou, a gente ia fazer a nossa primeira verificação e ficou faltando só um conteúdo, que foi a avaliação fisioterapêutica do punho e da mão, tá bom? Deixa eu só ajeitar essa telinha aqui que eu ainda tô me... Pronto, tá. Pronto, melhorou. Então, eu disponibilizei um material para vocês ontem à noite, tá? E agora eu vou fazer um resumo, uma videoaula do material que eu disponibilizei para vocês ontem. Primeiramente, eu queria falar para vocês que vamos manter a calma, né? Tudo isso vai passar, tá bom? Enquanto isso, a gente faz a nossa parte. A gente já tá fazendo a nossa parte, né? Então, vamos continuar fazendo a nossa parte, tá bom? Dúvidas, eu tô no WhatsApp. A gente vai, a cada semana eu vou disponibilizar para vocês material, aula, material de apoio. Hoje eu ainda vou estar disponibilizando o nosso exercício de revisão, tá? Eu vou dar 24 horas e depois vou enviar o gabarito para vocês, tá bom? E aí a gente vai tentando ajudar, se ajudar da melhor forma, tá? Então vamos iniciar. Opa, pronto, tá? Como eu falei para vocês, deixa eu aproximar mais aqui. Como eu falei para vocês, sempre a gente vai ter um padrão, né? Toda vez que a gente fala de avaliação fisioterapêutica, a gente vai ter sempre um padrão. Qual seria esse padrão? A gente começa primeiro pela identificação do paciente, depois a gente pergunta para ele a queixa principal, depois a gente coleta a história dele. Dentre os dados da história, a gente tem HDA, história da doença atual, história da doença pregressa, histórico familiar, de trabalho, que é o profissional, tá? Histórico social e por aí vai, tá bom? Então, quando a gente fala de punho, é a mesma coisa, tá? A gente só tem algumas peculiaridades que nem a gente viu de ombro, de cotovelo, tá ok? Então, a gente tem aqui a idade do paciente, tá? É importante a gente saber a idade do paciente. A profissão do paciente, principalmente quando a gente fala de mão, né? É muito importante porque a gente sabe que tem muitas doenças que são ocasionadas pelo uso excessivo, tá? Ou até mesmo não o uso errado, excessivo e errado da mão, tá? O mecanismo de lesão, né? De novo a gente tem. Foi trauma? Não. Apareceu de repente? Então, tudo isso é importante, tá? Quando é que ocorreu a lesão, o seu início e quanto tempo o paciente esteve incapacitado? Então, aí a gente entra no nosso tratamento. Por que é importante eu saber a época que ocorreu a lesão? Porque eu posso me direcionar o meu tratamento. É aguda? É subaguda? É crônica? Tá? Quanto tempo esse meu paciente ele ficou parado? Quanto tempo ele ficou incapacitado? Tudo isso vai interferir, porque isso daí vai direcionar a forma com que eu vou tratar. Se ele ficou muito tempo incapacitado, provavelmente as minhas respostas vão ser mais lentas no tratamento. Qual é a mão dominante do paciente? Então, de repente, tem relação ou não tem relação com o uso excessivo? De repente, é um paciente que ele é destro, mas a lesão dele é do lado esquerdo. Então, de repente, não tem relação com o uso excessivo, tá? Teve lesão de antebraço, teve lesão de punho e mão, teve dos três, ok? Lembrem sempre, a avaliação ela é global. Quando eu dou as minhas aulas, eu separo. Então, a gente tem ombro, a gente tem cotovelo e a gente tem punho, a gente está encerrando o nosso membro superior. Eu faço isso por uma questão de didática, mas quando eu vou avaliar meu paciente, eu preciso entender que meu paciente ele é um todo, tá? Exame de outras articulações. Então, isso é muito importante. A gente precisa ver as outras articulações. Quando a gente fala de membro superior, principalmente as articulações mais próximas, as adjacentes. Então, dá uma olhada no cotovelo, dá uma olhada no ombro.
A coluna interfere muito também, tá? A gente precisa realizar uma avaliação postural global. Preciso realmente ver o meu paciente como um todo, tá? E na minha observação, eu preciso ver se tem dano tecidual, se eu tenho edema, se eu tenho aumento da temperatura naquela região, alguma coisa que me indique uma infecção, talvez, tá? Se eu tenho alteração de sensibilidade, uma hipersensibilidade, como está aí no slide, ou uma hipossensibilidade. A hipersensibilidade, ela é um aumento da sensibilidade, e a hipossensibilidade é uma diminuição da sensibilidade. Eu preciso também observar se eu tenho estalido ou crepitação na hora de movimentar. Então, depois testem aí. Eu não sei como é que se tem alguém para vocês realizarem o teste em casa, tá? Então, peçam para fazer o movimento do punho, ok? E aí vocês vão observar se tem algum som diferente, um estalido, ok? Na inspeção, eu preciso inspecionar as faces palmar e dorsal da mão, tá? Então, aqui a minha mão, tá? Essa é a face palmar, tá? E essa é a face dorsal. Então, eu preciso inspecionar ela por partes, tá? Eu preciso olhar o contorno ósseo, tecidos moles. Eu preciso também olhar antebraço, ok? Tá? Para me observar, porque tem músculos que iniciam no antebraço e finalizam na mão. Vocês lembram lá de anatomia, tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas eu já comecei aqui a nossa videoaula pela história da doença. Mas no slide de vocês vão ver uma breve revisãozinha de anatomia, tá? Então, isso daí eu vou deixar como dever de casa para vocês estudarem um pouquinho sobre anatomia, para depois vocês assistirem essa videoaula, tá bom? Senão meu vídeo vai ficar muito pesado e eu sei que muitos, a internet é um pouco mais fraca e aí não iam conseguir baixar, tá bom? Então, eu preciso conhecer o que é normal, já falei várias vezes para vocês, eu preciso saber o que é normal na mão para me poder entender o que está alterado, tá? E sempre comparar os dois lados, tá? Porque de repente eu acho que uma mão, não, essa mão ela tá hipotrofiada, eu tenho perda de trofismo muscular. Ela é uma mão muito magrinha, ele não tem massa muscular. Mas quando eu olho a outra mão, é igualzinha, tá? Então tem alguma alteração aí? Não, não tem, tá bom? As pregas normais da pele, tá? A gente sabe que na mão a gente tem todas essas preguinhas. É normal, a gente precisa ter essas pregas, tá bom? Precisa observar se tem atrofia ou hipotrofia muscular, tá? Então, atrofia é perda de massa muscular e hipotrofia é diminuição da massa muscular, tá? Preciso observar se tem tumoração localizada, então, regiões de tumoração, regiões roxeadas, tá? Que podem me indicar que teve algum baque, algum extravasamento de sangue interno, ok? Eu preciso também observar se tem derrame articular e espessamento sinovial, tá? Então, eu preciso observar se nesse meu paciente, a gente sabe que na mão a gente tem muitas articulações, né? Então, eu preciso observar se alguma dessas articulações, elas estão inchadas, tá? Se eu tenho derrame articular ou até mesmo espessamento da sinovia, tá? Verificar alterações vasomotoras, sudomotoras, pilomotoras e tróficas, a gente já falou, tá? Tem marca roxa? Não tem. Tem perda muscular? Não tem, ok? E aí a gente tem uma coisa importante a se observar na mão, que são os nódulos de Eberden e de Bouchard, tá? Vou mostrar para vocês na figura, tá bom? Preciso observar também se meu paciente tem deformidades rotacionais ou anguladas dos dedos. Também vou explicar na figura, tá? Ok? Então, aqui nessa figura, a gente vai observar os nódulos de Eberden e os nódulos de Bouchard, tá? Eles são caracteristicamente
iguais, ok? O que vai mudar de um para outro é a localização. Os de Eberten, eles têm localização mais distal. Então, eles são nódulos que acometem as falanges do paciente, tá? Geralmente, paciente que tem osteoartrose, ou osteoartrite ou artrose, tá? Popularmente conhecida como artrose. E aí, o que acontece? Os de Eberden, eles estão localizados distalmente, mais afastados, nas falanges distais. E os de Bouchard, eles estão mais localizados nas falanges proximais, ok? Então, geralmente, são nódulos característicos de pacientes que têm artrose nas mãos. Aqui a gente observa internamente, tá? Paciente já nem tem mais aqui, ó, do de Bouchard, ele já nem tem mais a articulação, a gente já tem praticamente osso com osso, tá? Ok? Ó, aqui a gente tem comecinho iniciando, tá? Paciente de osteoartrose de mão, ok? A gente observa aqui é na parte interna, né? Aqui a gente observa uma foto de uma mão, tá? Olha aqui como eles se apresentam, ok? Então, se chegar um paciente para vocês para fazer uma avaliação, vocês observarem a presença desses nódulos, é um paciente que tem osteoartrose de mão, ok? Tá? Ajeitar aqui, pronto. Voltamos, tá? E aí a gente tem outras deformidades. A gente tem a deformidade em pescoço de cisne, deformidades em botoeiras e dedos em garra. A maioria já deve ter ouvido falar no dedo em garra, tá? Característico do paciente que tem artrite reumatoide, tá ok? E aí a gente tem a fotinho aqui para ver, tá? Dedo em pescoço de cisne, quando o paciente ainda não tem uma inclinação uma angulação tão grande, tá? Dedo em botoeira, aqui eu já tenho a questão mais distal, tá? Dedo em botoeira, eu já tenho a questão mais proximal e o paciente já tem uma angulação muito maior, tá? E aqui é como já tem uma deformidade formada, que é o que a gente conhece como mãos em garra, tá? Aqui, ó, mãos em garra. Muitos já viram o paciente, é típico de paciente de artrite, tá? Então, ele vai dobrando a mãozinha até ele adquirir aquela mãozinha em garra, tá bom? Ok? Vamos lá. Palpação. Eu preciso palpar a mão do meu paciente? Lógico que eu preciso palpar a mão do paciente, né? Eu já coletei a identificação, já perguntei, já coletei dados de identificação do meu paciente, tá? Colhi a queixa principal, coletei a anamnese, fiz a observação e agora eu preciso palpar. E o que eu preciso palpar do meu paciente? Superfície dorsal, ok? E superfície palmar, tá? Superfície anterior, ok? Vamos voltar lá para dorsal. Superfície dorsal, o que é importante, tá? Vou mostrar para vocês um por um. Superfície dorsal, tabaqueira anatômica, ossos do carpus, ossos metacarpais e as falanges, tá? Então, vamos lá. O que é a tabaqueira anatômica, tá? É esta região da mão. Então, nesta região, eu tenho tendões importantes passando. Então, eu tenho tendão do músculo abdutor longo e extensor curto do polegar, tá? Então, nessa região, eu tenho esses dois tendões muito importantes passando. E é uma região onde esses tendões, eles costumam inflamar. Aí a gente tem o que a gente chama de tendinite, tá? Então, eu preciso palpar esta região, tá bom? Opa, sumiu minha setinha aqui. Voltar lá, só um instantinho, tá? Pronto. Então, eu preciso realmente palpar esta região, tá? Como é que a gente faz para ver essa região, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Peço para o meu paciente fazer um movimento, ok? Movimento forçado de abertura dos dedos e do polegar,
Se ele conseguir, se ele não tiver muita dor, tá? E aí eu consigo ver. Se ele não conseguir, é anatomia, tá, gente? Ele não conseguiu, é anatomia. Então, eu vou lá e realizo a palpação desses tendões, ok? Paciente apresentou dor, pode ser sinal de tendinite, tá? E aqui, como eu falei para vocês, né? Olha aqui o tendão inflamado, tá? Essa é uma região em que eu tenho tendão inflamado, ok? Os dois aqui, tá? Região da tabaqueira anatômica. E aí eu preciso palpar as falanges, os ossos metacarpais e os ossos carpais, tá? Então eu palpo todo, palpo falange, palpo essa região metacarpal e os ossos carpais, tá? E aí a gente vai para a superfície anterior ou superfície palmar, tá? E o que é importante eu palpar nessa região? Pulsos, tendões, fáscia palmar e músculos intrínsecos. O que são os músculos intrínsecos? Olha lá a nossa revisão de anatomia, tá? São os músculos que estão internamente na mão, tá? Ok? Então, aqui quem a gente vai palpar, tá? Ó, essa região é uma região muito importante, tá? É a região do túnel do carpo. Por quê? Porque é uma região onde passam os retináculos flexores. E aqui eu também tenho alguém muito importante que é o nervo mediano, tá? Então, nessa região, eu tenho alguém muito importante e tenho os tendões dos flexores, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar da síndrome do túnel do carpo, né? Então, o que é a síndrome do túnel do carpo? É uma inflamação do nervo do nervo mediano nesta região, tá? Então, esse amarelinho aqui é o nervo mediano. Quando eu tenho uma compressão dele, seja por uma inflamação de algum tendão, eu vou ter dor, tá? Quando eu tenho dor, o meu paciente ele dificilmente vai conseguir fazer as AVDs, ele vai sentir muita dor, tá? E ele vai me procurar na fisioterapia para tentar melhorar essa dor, ok? Tá? E aí eu tenho aqui também, tá? As artérias radial e as artérias ulnar, que são responsáveis pela irrigação da minha mão, tá? Por levar sangue para minha mão, ok? Tá? E aí eu tenho de novo também, eu posso palpar toda essa face palmar, né? Tá? Os músculos intrínsecos, ok? Da mão eu consigo palpar nesta região, tá? Na região anterior. Saindo da palpação, a gente tem um exame de ADM. O que é ADM? Amplitude de movimento. E aí a gente tem a ativa e a gente tem a passiva. Ativa é quando o meu paciente realiza o movimento sozinho e passiva é quando eu realizo por ele, ok? Tá? Então, na mão a gente tem os movimentos de flexão, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Flexão, extensão, desvio radial, botar aqui de frente, desvio radial, desvio ulnar, tá? Pronação para baixo e supinação para cima. Pronação para baixo, supinação para cima, ok? Então, vamos lá ver aqui na figurinha, tá? Então, a gente tem flexão, extensão, desvio radial, desvio ulnar, pronação para baixo, supinação para cima, ok? Esses são nossos movimentos, tá? Quando eu falo de amplitude de movimento, eu preciso quantificar quanto de amplitude de movimento esse meu paciente tem. E aí a gente tem o que a gente chama de goniometria, tá? Então, aqui eu tenho uma flexão de punho que vai de 0 a 90 graus, tá? Esse é o normal de amplitude de movimento que eu tenho para flexão de punho, tá? Então, aqui eu tenho meu goniômetro, eu tenho o eixo localizado na articulação do punho, tá? Braço fixo na superfície lateral do antebraço e o móvel no quinto metacarpo, tá? E aí ele vai sair desta posição e vai fazer
este movimento, ok? Tá? Extensão de punho. Eixo, braço fixo e braço móvel continuam no mesmo local. O que vai mudar? Tá? A amplitude de movimento. Então, na extensão de punho, eu tenho 0 a 70 graus. Diferente da flexão de punho, que eu tenho de 0 a 90 graus. Ah, professora, então eu tenho mais flexão de punho do que extensão de punho? Certo, vocês têm mais flexão de punho do que extensão de punho. Depois façam aí e observem, tá? Qual é que vai mais, flexão ou extensão? E aí eu tenho o desvio radial, ok? E o desvio ulnar, tá? Então vamos lá. Eixo, articulação do punho, tá? Braço fixo, epicôndilo lateral, tá? E o braço móvel, terceiro metacarpo, tá? A mesma coisa segue no desvio ulnar. O que vai mudar de um para outro? Amplitude de movimento. Então, no desvio radial, eu tenho de 0 a 20 graus. E no desvio ulnar, eu tenho de 0 a 45 graus. Ok? Tá? Então, eu tenho muito mais desvio ulnar do que radial. Tá? E aí, para finalizar, a gente tem 2 testezinhos que eu quero mostrar para vocês. Mas não se preocupem, porque esses testes vocês vão ver lá no 5º período, tá? Se eu não me engano, é no 5º período, tá? Fisioterapia músculo-esquelética, tá bom? Mas aqui a gente já vai ver 2 testezinhos, tá bom? Para vocês se familiarizarem, tá? O primeiro é o teste de Fallen, ok? Então, é o movimento de prece invertido, tá? A gente tem aqui o movimento de prece invertido. Paciente vai ficar nesta posição por 60 segundos, tá? Se ele me referir antes dos 60 segundos, ele já positivou o teste, já deu positivo, tá? Então, paciente nesta posição, 60 segundos, ok? Tá? Se ele me relatar dor antes dos 60 segundos, eu não tenho por que manter os 60 segundos, ok? Tá? E o que ele vai me indicar? Síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano, tá? Então, ele é positivo para a síndrome do túnel do carpo, ok? E aí, nosso último teste é o teste de Allen, tá? Ele vai me relatar comprometimento de irrigação. Ele vai me relatar comprometimento de irrigação arterial, tá? Como é que funciona? A gente tem, lembra que eu falei para vocês na palpação, que a gente tem 2 artérias que vão irrigar minha mão. Então, aqui, vou mostrar desse lado aqui, tá? Aqui desse lado eu tenho a radial e desse lado eu tenho a ulnar. Então, como é que eu vou testar? Aqui eu estou testando a radial, tá? Então, eu vou comprimir a artéria radial, tá? Vocês veem que vai ter o bloqueio aqui. Vocês perceberam que tem um bloqueio aqui? Meu paciente vai ficar com a mão pálida, onde a minha artéria radial irriga, e na outra região, que é a ulnar, vai ficar muito o quê? Muito vermelha, tá? Eu estou jogando a irrigação toda para o outro lado, ok? Quando eu retirar os meus dedos desta região, o normal é que essa área fique irrigada, tá? Ok? O normal é que isso daqui retorne ao normal e essa área se irrigue, tá bom? Então, esse teste de Allen, eu estou testando irrigação arterial, tá? Vamos passar. Pronto. Nós finalizamos aqui, tá? Vamos voltar lá para o primeirinho, ok? Então, a gente finaliza aqui, tá? Foi falando um pouco sobre a nossa aula de punho e mão. Lembrando que no slide não começa aqui, tá? Vocês vão ver no slide um resumo das articulações, tá bom? Eu preciso que vocês estudem antes de assistir a aula e acompanhar com os slides, tá bom?
É isso aí, meninos. Fiquem em casa, tá? Aproveitem para estudar, leiam artigos. Eu vou mandar artigos também, tá? Vou mandar material de apoio, tá bom? E dúvidas, vocês podem estar me conectando diretamente via o WhatsApp, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? Se precisarem sair, tiver gripado, tiver com algum sintoma de gripe, usem a máscara, protejam a si e aos outros, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.